Bom dia, pessoal. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco rapidamente aí sobre uma experiência que eu tive, né? Alguns anos atrás eu fui até a Suécia e participei de uma palestra muito interessante a respeito de controle dentro de uma conversação. Relações de controle, né, no geral, e como que toda conversação que a gente tem, a argumentação, a discussão, o que for, é uma relação de controle e poder. Esse professor, ele explicou tudo isso muito bem. É claro que é difícil para mim poder lembrar com detalhes tudo que ele me falou, tudo que ele falou para a gente aquele dia, mas alguns aspectos da palestra dele até hoje eu lembro, porque são aspectos que a gente vê cotidianamente, a gente sempre vê e sempre acontece com a gente. Então, partindo dessa premissa que toda conversa é uma relação de poder, de controle e poder, a gente começa a analisar isso, né? Então, por exemplo, existem ferramentas de controle, né? Isso que ele chama de ferramentas de controle, né? São uma pirâmide que ele estabeleceu e na qual você tem aquelas ferramentas e você pode ir usando aquilo para ir controlando a conversa e obter o ponto que você tanto deseja na conversa, né? Só que isso são ferramentas de controle que são um tanto chateadoras para as pessoas com que você vai estar se comunicando, né? Então isso aí acaba se descrevendo numa agressão passiva, essas ferramentas de controle. Então vou dar um exemplo. Chegou um certo momento que ele falou a questão de quando você está falando alguma coisa, mas a pessoa te interrompe. A todo minuto a pessoa te interrompe. Então quer dizer, aquela pessoa dá vários argumentos, às vezes argumentos que não fazem sentido algum numa conversa, só que quando você vai passar os seus argumentos, a pessoa não deixa você falar. Basicamente ela te interrompe, né? Então quer dizer, você já não consegue se pronunciar a respeito daquilo, a pessoa já não escuta, né? Como se fosse lá, 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 tampa o ouvido, né? Basicamente é isso que acontece. Essa é uma das ferramentas. É uma agressividade passiva, é uma agressão passiva. A pessoa que quer se expressar acaba se sentindo mal e inferiorizada. E não por não conseguir se exprimir, obviamente. Como consequência, às vezes, disso, né, ou não, você ainda tem aquela pessoa que começa a dizer que você falou uma coisa que você não falou, né? Então, peraí, eu sou responsável por aquilo que eu digo, não aquilo que você entendeu, né? Sou responsável pelo tudo que eu falo, eu sou responsável. Agora, não sou responsável pelo que você entende. Se você entendeu errado, o problema é seu. Então, em primeiro momento, se você não me deixou expressar corretamente a minha conversação, você tem que arcar com essa consequência de que você não entendeu o meu ponto, né? E não pode sair falando o que eu falei, mas as pessoas fazem muitas vezes isso e sequer percebem, mas fazem de uma certa forma, às vezes intencional. Então, por exemplo, aquele famoso bordão, né? Não coloque palavras na minha boca, né? Então, quer dizer, isso acontece muito, é mais uma ferramenta, né? Muitas vezes essas ferramentas de controle são difíceis de serem identificadas. Às vezes elas são mais sutis, às vezes elas são mais diretas. Mas o importante é você conseguir identificar isso, porque no momento que você tem uma situação como essa, uma conversa já começa a invalidar. Então, por exemplo, eu não sou obrigado a escutar o que você está dizendo, obviamente que não. Mas também não sou obrigado a concordar com você, eu não sou obrigado a me sentir inferior a outra pessoa, porque essa pessoa quer intencionalmente justificar o seu ponto a qualquer custo, né? Então, aí você tem, por exemplo, outras ferramentas de controle, né, que ele explicou naquele dia. Teve uma muito interessante que ele chama de double binding, né, que seria como se você tivesse duplamente errado. Não importa o caminho que você tomar, você está errado. E o exemplo que ele usou foi, por exemplo, a mulher na sociedade, né? A nossa sociedade hoje em dia, a mulher chega num certo ponto, muitas vezes, que precisa fazer uma escolha, né? Ou ter uma família, ou continuar a vida profissional, não ter a vida familiar, né? E muitas vezes essa mulher vai ser criticada, não importa o que ela escolha. Então, você escolheu trabalhar no lugar de ter uma família, não vai ter filho. Isso não está certo, porque o seu papel de mulher é
exatamente ter uma família, né? Ter filhos, cuidar da casa. Aí, no caso, a questão familiar, né? Ah, você escolheu ter família, quer dizer, você fica em casa o dia inteiro na vida boa enquanto o marido vai trabalhar, né? Você não faz mais nada, né? Só na vida boa. Quer dizer, a mulher vai estar ali naquela situação sempre errada, né? E isso acontece muito, a gente vê em outras situações, não necessariamente com mulher, não tem nada a ver com feminismo ou machismo, mas às vezes uma situação completamente aleatória em que você vai estar sempre errado. Você está numa relação de trabalho, aí o seu superior imediato pede para você fazer um relatório. Aí você faz o relatório, tudo bonitinho lá, tal, e entrega. Ah, não, esse relatório não tá bom. Ele nem leu o relatório, mas já não tá bom, entendeu? Ele já quer botar banco, não tá bom. Aí você pega, refaz o relatório de outra forma, entrega de novo. Ah, não, isso aqui tá horrível. Quer dizer, não adianta o que você vai fazer, você vai estar sofrendo aquela agressão passiva que ele vai estar te bloqueando, dizendo que não tá bom o suficiente. Então isso é uma forma de controle também. Né? Uma forma de controle ali, tanto numa conversação como, né, numa relação de trabalho como essa, que é uma coisa que chateia. Chateia, para quem já passou por isso, eu já passei por isso. Chateia e chateia muito. Né? Você está ali tentando fazer alguma coisa e não é que não seja bom, é porque o cara decidiu que não vai ser bom. Então, uma vez que você identifica isso, fica mais fácil você lidar com a situação. Olha, não importa o que eu fizer, a situação não vai estar boa. Então, né, o que eu vou fazer a respeito disso? Né? Talvez cada um tenha a sua escolha. E eu tô falando um pouco sobre isso porque, assim, me chateia às vezes, né, quando a gente tem um ponto de vista, e você acredita no seu ponto de vista, obviamente, mas você acaba sendo mal compreendido, né? Mal compreendido porque as pessoas também não querem escutar o seu lado. E nessa situação, eu posso dizer que é uma diferença bem grande daqui da Noruega para o Brasil. Na Noruega, as pessoas às vezes elas não vão te entender muito bem, né? Às vezes você está falando, né, uma língua estrangeira, a pessoa talvez não entende o inglês muito bem, ou o que for. Culturas são distintas, então às vezes as pessoas não entendem muito bem. Entretanto, elas tentam entender. Essa é uma grande diferença. Então, essa situação política que a gente vive hoje no Brasil tá ridícula. Tá ridículo, isso tá ridículo, tá feio, minha gente, tá feio. Amigo que não consegue mais conviver com outros amigos, familiar, etc. Tá ridículo. E muitas vezes a gente não percebe que é exatamente por conta que a gente quer fazer um ponto numa conversação, né? E em vez de respeitar o outro naquela conversação, independentemente do ponto de vista, ideologia, o que for, né? A pessoa não respeita o poder de expressão da outra pessoa. Né? E isso às vezes você pega conversações, quando você pega dois amigos que estão ali realmente antagônicos, e cada um, né, se massacrando de um lado com argumentos, parece uma batalha épica, né, num filme 300, ou, sei lá, Game of Thrones. E aí você fica assim, né, que isso, porra, cheguei agora no Brasil, passar férias e, poxa, não posso mais ter um momento bom com os meus amigos, porque eles não estão se aturando, eles não se aturam mais. Tá difícil. E muitas vezes o pessoal não entende que essa conversação chega naquele ponto de estresse absoluto porque as pessoas estão usando essas ferramentas de controle na conversação que, poxa, venhamos e convenhamos, chateiam a outra pessoa. Então, independentemente do seu ponto de vista, você tem que respeitar. A gente tem que respeitar, entendeu? E a agressão passiva é agressão. É uma agressão. Se você se leva um tapa na cara, você vai ficar levando tapa na cara, pá, 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 e não vai falar nada, né? É a mesma coisa, só que sem o tapa. É um tapa de luva. Você pega a luva assim, ó. Se bobear ainda pior, né? Se bobear ainda pior, um tapa de luva. Então quer dizer, respeitem-se, respeitem uns aos outros, né? E deixa a sua ideologia fora disso. Isso não tem nada a ver com ideologia, né? E parem de rotular. Isso é outra coisa muito chata. Muito chata. Eu vou dizer logo, né? Porque é um negócio que eu acho muito chato. As pessoas rotulando. Né? Eu sempre tive problemas com isso, de rotulagem. Nunca gostei disso, de ficar rotulando pessoa.
né? Então, por exemplo, não, o Igor, porque ele falou que não sei o que, tem um sistema de saúde público, tem que existir um sistema. O Igor ele é comunista. Não, não é assim, minha gente. Não é assim. Não, porque não sei quem falou que tem que reduzir um pouco o imposto. O cara é neoliberal. Não é assim, minha gente. Não é assim, entendeu? Então, a gente tem que identificar um problema, tá? E procurar resolver esse problema numa base, né, racional, certo? Sejamos como uma sociedade, como indivíduos, né? Vamos parar para pensar, né? Se você fosse um businessman ou businesswoman, tivesse um empreendimento, né? E aí você tem que escolher um novo gerente para aquele seu negócio, para administrar, um novo administrador. E aí você vai fazer o quê? Você tem várias opções, né? Mas a finalidade é bem simples. Você quer uma pessoa que vai tomar conta e vai te garantir ali que o sistema vai funcionar corretamente, que vai gerar lucro, né? Ninguém quer abrir um business para que não funcione. Então, ali das suas opções, você pode, por exemplo, escolher uma pessoa que vem já preparada, com muita experiência, né? Mas não significa porque aquela pessoa foi administradora de uma outra rede por muitos anos que aquela pessoa talvez seja a pessoa ideal para a posição. Talvez você prefira escolher uma pessoa que não tenha tanta experiência, mas que está ali muito motivada, muito motivada. E talvez você veja que naquela pessoa talvez seja um diamante, né, que você só precisa lapidar. Então você, por exemplo, tem duas escolhas, né? Mas você não tem que procurar identificar, não, porque esse cara aqui é melhor do que aquele outro, por conta que esse cara se graduou nessa universidade. Esse cara aqui não, esse cara aqui mal saiu da universidade. Isso não tem nada a ver, você tem que ver na situação específica o que é melhor, né? E tá muito assim, né? Tá muito assim, eu vejo muitos amigos na rede social que ficam aí brigando por conta disso, né? Porque o cara, não, você é comunista. Não, porque não sei o que é ditadura militar, não sei quem, né? Porque não sei quem general o quê, o outro comuna lá e tal, bandido. Que é isso, minha gente? Tem que ver respeitar um ao outro, né? E, olha, sinceramente, questões mais antigas realmente temos que estudar, né? Acredito que falta muito estudo a respeito do que foi, né, a ditadura militar, né? Tem muita gente que não entendeu nada, tem gente que entendeu tudo errado, tem gente que entendeu o que bem entende, né? E temos que colocar para frente uma solução que seja ideal para todo mundo e principalmente respeitar um ao outro, né? Se você quer que um certo candidato chegue à presidência, só que o seu intuito é simplesmente massacrar o próximo, essa sua ideologia não está correta. Não está correta, porque ela não é uma ideologia que inclui, é uma ideologia que exclui. Tá? E a gente tem exemplos na história de ideologias que excluem e nunca termina bem. Nunca termina bem, nunca terminou bem. Né? Então aí a gente acaba entrando num quadro de extremismo. O Brasil hoje em dia está extremista. Extremista para um lado, extremista para o outro, extremista para cima, para baixo. Né? Cada um pega uma filosofia e, em vez de procurar selecionar as melhores partes de cada área, o pessoal, não, é isso aqui, tá como se fosse um jogo, mas isso não é jogo de futebol, gente. Isso não é futebol. Não é porque meu time tem que ganhar, eu vou ficar feliz, se meu time perder eu vou chorar. A gente tem que ver o que é melhor para a nossa sociedade. E manter a amizade, eu acredito que é muito importante. Perder a amizade por conta disso é uma besteira muito grande. Então fica aí a dica, pessoal. Não sei aí se vocês gostaram, deixa um like. Se tiver qualquer outra coisa que eu puder falar a respeito disso, por favor, manda aí uma pergunta, diz qualquer coisa. E tamo aí. Valeu. Tchau.